Secretário Municipal de Saúde presta contas à Câmara e explica a crise enfrentada pela pasta. A Prefeitura é obrigada a pagar 15% da arrecadação em saúde. Hoje, só a folha de pagamento é 17%. Então, só se pagasse os funcionários, você já não tinha mais nada para aplicar na saúde. Até o mês de agosto foi aplicado mais de 800 milhões. Onde estão esses 800 milhões? Comissão de Constituição e Justiça aprova programa de renegociação de dívidas municipais. Servidores do município podem ter o direito de trabalhar de casa. Teletrabalho foi aprovado em segunda votação e agora depende da sanção do passo. Prefeito eleito Sandro Mabel faz visita aos vereadores e comenta dificuldades financeiras do município. Esse primeiro momento não serão períodos fáceis. O Semana na Câmara está começando. Olá, sejam bem-vindos! A gente começa essa edição com informações sobre a situação da saúde pública em Goiânia. De janeiro a agosto deste ano, o município aplicou na saúde 24% do orçamento, mais do que a lei determina. Essas e outras informações foram repassadas pelo secretário da Saúde durante a prestação de contas à Câmara, mas a Comissão de Saúde cobrou soluções para a crise enfrentada pela pasta em razão de dívidas. Promovida pela Comissão de Saúde da Câmara, a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde contou com a presença do secretário Wilson Polara, da presidente da comissão Kátia Maria, de vários vereadores, de representantes de associações de hospitais e trabalhadores do SUS e integrantes da sociedade civil. Wilson Polara apresentou o relatório sobre os principais dados da pasta no período de janeiro a agosto de 2024. O relatório revelou que as despesas de saúde pagas somam R$ 1.532.681.672. Segundo ele, a Prefeitura aplicou 24,26% do orçamento na saúde, acima do mínimo exigido por lei, que é 15%. A presidente da Comissão de Saúde, vereadora Kátia, afirma que o recurso não está chegando nas unidades de saúde da capital. Eles precisam demonstrar para a gente o que não está claro, onde foi aplicado 24% da receita do município, porque nós não encontramos esse recurso na ponta, nas unidades. Tirando a folha de pagamento dos servidores, você tem um déficit de funcionários, você tem uma falta de insumos. Eu chego nas unidades, tem unidade que não tem álcool e algodão, uma unidade de saúde que não tem álcool e algodão, como é que ela atende com eficiência a população? Nós temos uma precariedade no atendimento, os nossos CAIS, as nossas UPAs. Até o mês de agosto foi aplicado mais de 800 milhões. Onde estão esses 800 milhões? O Wilson Polara explica que o orçamento não está sendo suficiente para cobrir os custos da saúde. Segundo ele, o sustento das 3 principais maternidades da cidade ultrapassa um valor de R$ 200 milhões por ano. O maior desafio que nós temos hoje é um desafio orçamentário. Por quê? Porque a Prefeitura é obrigada a pagar 15% da arrecadação em saúde. Hoje, só a folha de pagamento é 17%. Então, só se pagasse os funcionários, você já não tinha mais nada para aplicar na saúde. O prefeito e o governo faz um esforço e hoje nós estamos chegando a 24%. É uma das maiores aplicações que existe entre os municípios brasileiros, né, com esforço. Mas mesmo assim, os compromissos assumidos pela Prefeitura no passado foram se tornando muito difíceis de serem cumpridos, principalmente os pagamentos de mais de uma tabela SUS para os prestadores, principalmente, por exemplo, sustentar as 3 maternidades que nós temos, por exemplo, na Dona Iris, nós temos mais da metade dos partos são para outros municípios e que as 3 juntas dão mais de 250 milhões ano.
Ele afirma que o pagamento de dívidas com as maternidades já está sendo realizado. Nós pagamos a semana passada 14 milhões, nós vamos pagar 12 milhões na semana que vem e 10 milhões no começo de dezembro. Kátia afirma que a Comissão de Saúde vai acionar a Justiça e os órgãos fiscalizadores para resolver a crise enfrentada pela saúde. Estamos partindo para aquilo que a gente chama que é da judicialização. É algo que eu nem gosto de fazer, porque eu acho que a política você tem que resolver na política. Mas chega num lugar que você não tem condição de ficar só na cobrança da Câmara. Então, nos casos do SAMU, a gente já conseguiu reverter, a terceirização dos médicos, dos CAIS e das UPAs, nós conseguimos reverter. E fizemos agora um relatório muito consubstanciado, com muito teor das visitas que nós fizemos nos CAIS e nas UPAs, encaminhamos ao Ministério Público, né? Estamos em contato com o CREMEG e com o Conselho para que a gente possa, dentro dos instrumentos que compete à Câmara, mas também agora aos órgãos fiscalizadores, para que eles possam, a partir dessa denúncia, avaliar se é pertinente, sendo pertinente, abrir processo e encaminhar ao Judiciário. O programa de renegociação de débitos de impostos municipais já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Dívidas vencidas de IPTU, ITU e outros tributos poderão ser pagos com desconto de 99% nas multas e juros em caso de pagamento à vista. Veja na reportagem. A CCJ aprovou o projeto de lei enviado pela Prefeitura que institui o Programa de Recuperação de Créditos e autoriza a participação do município na 19ª Semana Nacional de Conciliação, referente ao ano de 2024. O projeto visa o aumento da receita por meio do pagamento de impostos atrasados e ainda prevê a redução de 99% de multas e dos juros em caso de pagamento à vista do valor devido, 80% para parcelamento da dívida em até 20 vezes, 70% nos casos de parcelamento de 21 a 40 vezes e 60% para pagamentos de 41 a 60 parcelas. O relator do projeto, vereador Pedro Azulão Júnior, comemorou a aprovação e fez uma estimativa otimista de arrecadação. Olha, primeiro é um projeto muito importante não só para a Prefeitura, mas também para o contribuinte, que naquele momento oportuno não teve aquela condição de pagar. Então agora, com a aprovação desse aí, vai ficar aí quase um mês para os contribuintes, né, entrar em contato com a Prefeitura e pagar e ficar limpo na Prefeitura. É claro que vai vir um bom dinheiro para a Prefeitura, tem uma previsão aí de mais de 100 milhões de arrecadação e com certeza esse dinheiro vai ser retribuído de volta para a nossa cidade, né, tentar melhorar na saúde, tentar melhorar na infraestrutura. O projeto ainda tem que passar por 2 votações em plenário. Consumidores de energia elétrica não poderão sofrer constrangimento por causa de contas atrasadas. Isso se for aprovado o projeto de lei que tramita aqui na Câmara. A proposta proíbe a concessionária de energia de fixar nos medidores aqueles adesivos que sinalizam que o fornecimento de energia foi cortado por falta de pagamento. A matéria, que ainda depende de mais um turno de votação no plenário, busca impedir constrangimento de quem está inadimplente com a conta de energia. O texto proíbe a concessionária de fixar os adesivos informando sobre o corte no fornecimento de energia por atraso no pagamento em medidores residenciais e comerciais. Os consumidores podem denunciar a iniciativa nos órgãos de proteção do consumidor e na própria empresa, que pode ser multada. A autora do projeto é a vereadora Leia Clébia. Esse projeto veio para poder responder às demandas que chegam no nosso gabinete. O certo é de que há um constrangimento com aqueles que estão com inadimplência. E por essa razão, esse projeto veio para poder trazer essa regulamentação da não exposição àqueles que estão inadimplentes. E agora a gente muda de assunto. A atividade de guardador de carros, o popular flanelinha, pode ter que seguir regras em Goiânia. Um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça inclui a profissão no Código de Posturas da capital. Dentre as regras estabelecidas na proposta está a utilização de crachás de identificação e ficha limpa. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que regulamenta e inclui no Código de Posturas do município a profissão de guardador autônomo de veículos. A atividade está regulamentada na Lei 9.495, de novembro de 2014,
No entanto, por se tratar de uma concessão de autorização de atividade econômica, é necessário incluir a profissão no Código de Posturas da cidade. De acordo com a matéria, cabe ao guardador de veículos, a pedido do proprietário, acompanhar e orientar a manobra para estacionamento do veículo, comunicar à polícia sobre situações suspeitas, utilizar crachá de identificação, guardar veículo alheio sob justa recompensa e atender aos requisitos da lei complementar. O vereador Paulo Magalhães, autor da matéria em parceria com Anselmo Pereira, acredita que a adequação é importante para os trabalhadores e para a população. Segundo ele, o pagamento será justo e os guardadores deverão atender aos critérios da lei. É um projeto de suma importância, principalmente para a classe mais humilde que está aí desempregada e que começa a fazer um trabalho assim e que tem que ser respeitado pelas autoridades. O cara não pode falar o preço do trabalho dele. Fica a critério do dono do carro entregar para ele R$10, R$5, R$1 e ele receber de bom grado e realmente proteger o veículo da pessoa. Para trabalhar a pessoa tem que ter ficha limpa. Ele não pode ser um cidadão que realmente tem passagem pela polícia. Tem que ser realmente a prefeitura, na hora de dar licença, tem que exigir o atestado de bom antecedente, para que as pessoas saibam com quem está realmente protegendo o seu bem. Foi incluída no projeto uma emenda do vereador Henrique Alves, com sugestões da Procuradoria da Câmara. Um projeto que altera o Código de Posturas e a emenda é meramente uma adequação no projeto, né? A infração, né, caso o guardador esteja irregular, ela não estava prevista no projeto, então nós fizemos uma emenda unicamente para colocar essa previsão da infração, né, na multa, caso o guardador não esteja adequado na legislação que está sendo aprovada aqui nesta casa. Então, uma emenda simples, uma emenda que foi indicada pela Procuradoria da Casa, e nós colocamos, a emenda foi aprovada, bem como o projeto com essa emenda proposta por mim. Agora, o projeto segue para votação no plenário. Pessoas com um transtorno do espectro autista podem ser mais sensíveis a sons altos, o que pode gerar desconforto. Pensando nisso, o vereador William Veloso criou um projeto que limita a distância entre fontes de ruídos e a residência de pessoas autistas. A proposta é que as fontes de ruídos não fiquem a menos de 200 metros de onde moram. Aprovado na CCJ, o projeto de lei que limita a distância de emissão de sons e ruídos que prejudiquem o bem-estar da pessoa autista em espaços públicos. Fica limitada a distância de até 200 metros da fonte emissora até a residência da pessoa diagnosticada com transtorno durante todo o dia. A simples declaração da pessoa ou do responsável legal ao órgão público de controle comprovará a perturbação, sem que haja necessidade de uma comprovação da quantidade do ruído produzido. Para William Veloso, autor da proposta, a lei, caso aprovada no plenário pelos vereadores, vai continuar fazendo de Goiânia uma referência no assunto. A gente sabe que, devido às características da deficiência, dos espectros, no caso do autista, ele não suporta sons em determinados ruídos que fogem do controle até emocional dos mesmos. E a gente está falando de crianças, adolescentes e até adultos. Então, o que a gente está trazendo para Goiânia é justamente, muito embora já tenhamos leis federais que tratam desse assunto, mas que infelizmente não são respeitadas, a gente trazer essa discussão e essas determinações, no caso de projeto de lei, para o âmbito municipal. Ainda segundo o vereador William Veloso, outro ponto importante do projeto é que, para a aplicação da lei, a pessoa será identificada através da Carteira de Identificação do Autista, CIA, que foi criada através da Lei Municipal 1814 de 2022, ou por comprovação médica. Eu não preciso provar a minha deficiência porque já tem uma outra lei que já ampara, né? Que é o cordão, que é a carteira de identificação do autismo. Então, aos poucos, a gente vai criando um ambiente legal para nós perseguirmos aí o ideal de sociedade, com empatia, com se colocando no lugar do outro, para que a gente tenha uma cidade inclusiva. A matéria vai passar pela primeira votação no plenário. Nós vamos para o intervalo e na volta você vai ver. Em visita à Câmara, o prefeito eleito Sandro Mabel comenta a relação que pretende estabelecer com o Legislativo. Eles vão ficar felizes comigo uns dias, vão ficar tristes uns outros, mas no geral nós vamos andar bem, porque todos querem que a cidade funcione. E fala sobre a situação financeira do município.
Veja também, pacientes vão ter garantido por lei o direito de ter uma acompanhante do sexo feminino durante consultas ginecológicas. Voltamos em instantes. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Vários vetos do Executivo foram apreciados pelos parlamentares durante a semana. Os vereadores derrubaram veto ao projeto de lei que amplia a quantidade de salas de recursos multifuncionais nas escolas da rede municipal. Esses espaços são adaptados às necessidades de crianças com deficiências e transtorno de desenvolvimento. Para a autora do projeto, vereadora Sabrina Garcês, a quantidade destas salas hoje é insuficiente. Com a decisão do plenário, passa a ser instituído o compromisso com a ampliação na rede municipal das salas de recursos multifuncionais. Esses espaços reúnem mobiliário, material didático e equipamentos adaptados para atender a necessidades de crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Segundo a autora da matéria, ainda são poucas as salas na rede municipal, o que restringe muito o direito desses estudantes. Mas a partir de agora, para Sabrina Garcês, com a promulgação da lei, esse cenário tende a mudar, como um recurso da política municipal de educação. Existiam aqui em Goiânia aproximadamente 25 salas de recurso. Essas salas são utilizadas no contraturno para ajudar no processo pedagógico das crianças com necessidades educativas especiais. E, infelizmente, essas escolas estavam concentradas em poucas regiões, o que gerava uma dificuldade maior para as mães poderem levar seus filhos para o contraturno. Então, a nossa ideia e o que nós colocamos no projeto foi justamente descentralizar essas salas para que elas existam em todas as regiões de Goiânia, como é hoje, para facilitar esse processo de aprendizado dessas crianças no contraturno. Esse projeto, ele deve existir, deve ser ampliado. Colocando ele em lei, ele vai ter garantias de que essas salas de recursos não acabarão e, pelo contrário, elas vão continuar aumentando na nossa cidade. Também foi derrubado no plenário veto parcial do prefeito a um projeto do vereador Anderson Salles Bocão, que prevê atendimento prioritário no comércio e nos bancos a pacientes com câncer, fibromialgia ou que fazem hemodiálise. Com isso, passa a valer a lei que dá a eles o direito a assentos e senhas diferenciados. Uma lei que garante a presença de acompanhante do sexo feminino em consultas ginecológicas, se a paciente assim desejar, deve ser promulgada pela Câmara. O texto, que foi aprovado em 2 votações no plenário, havia sido vetado pelo Executivo. A Câmara derrubou o veto do prefeito a projeto de autoria da vereadora Ava Santiago, que garante a presença de uma profissional de saúde do sexo feminino ou acompanhante pessoal indicado pela paciente durante consultas, exames ou procedimentos ginecológicos em Goiânia. A derrubada do veto, segundo Ava, é fundamental para garantir segurança e bem-estar às mulheres. A gente pensa que nem sempre só ter uma pessoa da família é suficiente. Além disso, outras mulheres não têm alguém da família, da confiança delas, naquele horário da consulta que possa acompanhá-las. Então, com a derrubada do veto, agora a mulher que chegar para ter um atendimento ginecológico em Goiânia pode solicitar no balcão que uma funcionária mulher acompanhe essa paciente durante todo o procedimento, o que com certeza torna esse ambiente, que já é meio constrangedor para todas as mulheres, um ambiente muito mais seguro. Caso a lei seja promulgada, o direito de acompanhante do sexo feminino deve ser seguido tanto por estabelecimentos públicos quanto privados.
Os vereadores também apreciaram o veto do Executivo, a matéria que assegura aos servidores do Grupo Ocupacional Operacional da Prefeitura o direito de continuar recebendo um adicional, independente de estarem no exercício do cargo. Para dar entrada no processo, o servidor precisa do atestado da Junta Médica do município. O veto derrubado pelos vereadores assegura aos servidores do Grupo Ocupacional Operacional da Prefeitura o direito de continuar recebendo um adicional, independente de estarem no exercício do cargo. Já a maior parte do texto, de iniciativa do Executivo e que foi sancionada, regulamenta no município a lista de doenças que assegura a servidores inativos e pensionistas a isenção da contribuição previdenciária. A lista inclui as chamadas doenças incapacitantes. São elas: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget, a osteite deformante, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. Para dar entrada no processo, o servidor interessado precisa de atestado da Junta Médica do município. O direito pode valer até nos casos em que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou pensão por morte. Líder do prefeito, vereador Anselmo Pereira, destaca a importância da matéria para os servidores do município. A Câmara se sensibiliza com as questões principalmente sociais. E esta, além de ser uma questão social, é funcional. Nós estamos tratando de funcionários públicos que dedicam a sua vida, que realmente escolhe isto para fazer a questão de atuar na vida pessoal. Quando ele adoece, mais do que justo que tenha toda uma assistência ampla e irrestrita. Neste caso, nós não queremos que haja o desconto previdenciário sobre a sua remuneração. Se ele está em tratamento de saúde, mais do que justo que tudo que puder ser agregado à recuperação da sua saúde é fundamental. Neste ponto, a Casa mostra que faz justiça com as suas próprias leis. Agora a gente fala de um assunto importante para os servidores públicos do município que se interessam em trabalhar de casa. Foi aprovado em definitivo o projeto do vereador Denício Trindade, que estabelece, com algumas regras, o teletrabalho no âmbito do município. O vereador destaca que esse sistema de trabalho beneficia o servidor e também o município, que terá redução de gastos. Aprovado em definitivo na Câmara, projeto do vereador Denício Trindade, que normatiza o teletrabalho de servidores públicos do município. De acordo com o projeto, o servidor público que optar pelo teletrabalho deve atender a uma série de requisitos: dispor de local adequado para o desenvolvimento das atividades, preservando a privacidade, a segurança e a saúde do servidor, conexão de internet de alta velocidade e qualidade para a realização do trabalho, possuir computador, impressora e softwares necessários para as funções remotas. Denício destaca que a regulamentação do teletrabalho beneficiará não apenas o servidor, mas principalmente a administração pública, que terá redução de gastos. É um projeto de extrema importância, principalmente para o município, onde busca economicidade para a Prefeitura de Goiânia, a questão com relação ao café, energia, água, a questão de mobilização de espaço para todo o servidor público, a questão da mobilidade na cidade, que muitas das vezes você vai em um determinado departamento, tem 10 funcionários lá, 10 servidores, e cada um em um veículo, né? É a questão ambiental, logicamente, né? Se tem menos carros, menos poluição. E para o servidor público também isso vai ser considerável. O aproveitamento, o desempenho dele, muitas das vezes você tem servidor que gasta 1 hora para chegar até seu órgão que trabalha. E isso vai ter um ganho considerável, que ganha principalmente ser o contribuinte. O servidor público em teletrabalho não terá direito a vale transporte, adicional noturno, verbas de ajuda de custo ou adicional pelo exercício de atividades insalubres.
O projeto segue agora para sanção ou veto do Executivo. E o prefeito eleito Sandro Mabel fez a primeira visita à Câmara depois das eleições. Ele, que vem promovendo reuniões de transição com a participação do presidente da Câmara, Romário Policarpo, conversou com os vereadores e falou com a imprensa. O prefeito eleito Sandro Mabel esteve na Câmara nesta quarta-feira para conversar com os vereadores sobre a transição e a situação financeira do município. Segundo Sandro Mabel, a parceria com o Legislativo será fundamental para realizar as mudanças que Goiânia precisa. Eu, com Câmara de Vereadores, eles vão me ajudar muito. O primeiro ano vai ser um ano difícil, vai ser uma administração que o que o pessoal não teve coragem de fazer nos anos para trás, nós vamos fazer tudo nesse primeiro ano. Vamos dar um tratamento de guerra, IMAS, Comurg, saúde. Junto com a Câmara de Vereadores aqui, nós não teremos problema, nós vamos administrar juntos. A minha administração vai ser muito transparente, tranquila. Eles vão ver, eles vão ficar felizes comigo uns dias, vão ficar tristes nos outros. Mas, no geral, nós vamos andar bem, porque todos querem que a cidade funcione. O prefeito eleito também falou sobre as finanças do Paço. A situação, de acordo com ele, é preocupante e exigirá medidas drásticas ainda em janeiro. Esse primeiro momento não serão períodos fáceis, mas serão períodos que vão dar condição para que o vereador não tenha que chegar no bairro dele, o cara cobrar uma lâmpada e não tem para trocar, o cais não funciona, não tem remédio, vai começar a funcionar a cidade. A partir de janeiro, muita coisa começa a funcionar. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, faz parte da equipe de transição da Prefeitura. Esses foram os destaques da semana na Câmara. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Música